E vem conferir a crítica da segunda temporada de Masamune no Revenge. E eu terminei a segunda temporada de Masamune no Revenger. E eu admito que eu gostava da primeira temporada quando ela lançou. É como aquele anime de romance. Ele não foi o que mais marcou minha vida. Se eu fizer um top 10 animes ou mangás de romance, ele não vai estar lá. Mas eu lembro que quando eu assisti, eu me diverti com a obra. Foi um romance que eu consegui me divertir. E eu achei que essa segunda temporada foi melhor do que a primeira. A primeira eu acho uma temporada mediana, mas que tem um bom grau de entretenimento. A segunda já achei melhor. E eu achei melhor porque eu gosto de animes que eles tentam criar aquele padrão estabelecido de um gênero que já está ali. E calma, Masamune Revenge não é o novo melhor anime de romance do mundo. Ele só é um pouco melhor do que os que estão na média. Mas mesmo assim, eu gosto de algumas escolhas ousadas que eles fazem aqui. Porque o que o anime faz? Ele começa com eles indo para a Itália, e depois de ir para a Itália, eu achei que eles iam ficar a temporada inteira na Itália. Isso não acaba acontecendo. Eles passam só 2 episódios lá. E eles logo voltam pro Japão. E quando eles voltam pro Japão, eu pensei, bom, eles perderam um grande potencial aqui. Se eu fosse eles, eu faria uma temporada inteira na Itália para tirar daquele lugar que a gente já tá acostumado, trazer novos conceitos, novas ideias, novas aventuras, pelo menos metade da temporada, 6 episódios na Itália. Eu pensei nisso, mas logo depois que eles voltam, a minha preocupação é, agora que eles voltaram pro Japão, vai cair naqueles clichês de romance que a gente já conhece. Vai ser ele tentando fazer sua vingança, enquanto se apaixona por ela, cada vez mais, e provavelmente no final da temporada vão ter a grande revelação de que ele quer a vingança. Ele é o Masamune que emagreceu e se tornou quem ele é hoje, e que a Aki hoje gosta dele. Mas, na verdade, no quarto episódio, eu já fui completamente surpreendido. No quarto episódio, ele já revela quem ele é, já mostra sua identidade, porque ele não queria perder a menina que ele ama para uma outra pessoa, e a partir daí, ele já começa a ter uma revelação. Isso me surpreendeu muito, porque normalmente você pega outros animes de romance, eles têm a premissa do menino vai ficar com a menina, mas eles enrolam uma temporada inteira para chegar até naquele ponto. Então, situações acabam ficando repetitivas. Algumas situações acabam ficando até um pouco chatas e até um pouco bobas para a idade dos personagens. Aqui, eles cortaram esse processo e já entregaram logo pro final. E isso eu gostei bastante, porque a dinâmica da temporada, a partir dessa revelação, mudou completamente. Eles começaram a ser um casal, e eles como casal vai funcionando muito bem. Só que aí você pode pensar, e um medo que eu também tinha, agora que eles são um casal, pode ser que o anime de novo caia de rendimento, porque se eles não trabalharem bem eles como casal, tudo pode desmoronar. E pra mim o anime, ele acaba funcionando bem como casal, porque o anime não dá foco totalmente neles. Um fator muito bom e muito impactante em Masamune no Revenge seria os seus personagens secundários. Todas aquelas pessoas que gostam do Masamune, aquelas meninas, é muito interessante como o anime consegue dar camada para alguma delas, muito além de elas gostam dele. Elas dão camada, por exemplo, uma menina, ela sempre fez bullying com ele, mas por um motivo específico. A outra, ela tinha um problema em relação à sua doença, e aquilo foi mudando a sua perspectiva de vida enquanto ela ia conhecendo ele. Você também tem um grupo de meninas que é apaixonada pela menina mais popular da escola. Então, você tem alguns grupos diferentes que acabam sendo muito bem explorados aqui. Não foca só nos dois e na relação dos dois. Claro, esse é o ponto principal da obra. Mas mesmo assim, eu gosto de como eles deram muito mais espaço nessa temporada para as personagens secundárias conseguir crescer e brilhar um pouco mais, em alguns pontos, até mais do que o Masamune. Você consegue ver que tem alguns personagens ali que realmente conseguem ter espaço, e um espaço bem feito. E isso me agrada bastante, como eles trabalham bem essas personagens secundárias, como dão camadas e algumas coisas interessantes para ela. Uma coisa que eu acho que a temporada deveria ter dividido algumas coisas em dois é que tem alguns plots que eu acho interessantíssimos que poderiam ser muito bem explorados, mas são um pouco acelerados aqui. Se por um lado eles acertam em querer mudar completamente o conceito do Masamune junto com a Aki e colocar os dois como casal, por outro, alguns plots secundários que eram interessantíssimos para serem explorados em outras histórias acabaram sendo um pouco acelerados aqui. E acelerar um pouco quebra um pouco aquele impacto que você poderia ter. Tem
alguns assuntos que eu sei que se eles focassem bastante na temporada, faria com que a gente criasse uma relação maior com os personagens secundários, a gente ligasse mais pra elas. Mas foi tão rápido que eles fizeram ali que em alguns pontos, eu sei que eles aceleraram um pouco alguns pontos da história a mais do que precisava. Então pra mim, esse é outra coisa ruim. Outra coisa que eu não gosto muito dessa obra, e que normalmente os romances acertam, é na parte mais do alívio cômico. Aqui eles colocam um alívio cômico, mas eles não funcionam pra mim. Em pontos muito específicos funcionam, mas de modo geral, quando você vê de modo geral, eles acabam não funcionando tão bem. Uma coisa que esse anime traz bem interessante é uma mensagem muito impactante que esses animes de romance normalmente não trazem, que é: não julgue o livro pela capa. Porque o Masamune, quando ele era mais jovem, ele sofria bullying pela sua aparência, e quando ele cresce, você vê que as pessoas mudam a visão dele. O anime já tinha essa ideia na primeira temporada, e aqui ele reforça isso em alguns pontos, quando eles trazem os bullying de volta do Masamune lá da infância pra volta da obra. Isso também é interessante. Então nesse ponto, o ponto da história, o ponto do ritmo da temporada, me agradou. Foram 12 episódios que passaram voando. Claro, como eu falei, por ser um ritmo muito acelerado, eu acho que tem algumas premissas e alguns plots que acabam sendo um pouco passados por cima. O próprio relacionamento do Masamune com a Aki, eu acho que seria super interessante trabalhar uma temporada inteira de eles tentando se entender como namorados, eles mudando o patamar da relação deles. Aqui eles não fazem isso, aqui eles simplesmente colocam tudo numa temporada. Então numa temporada eles vivem um romance de uma vida inteira. Eles namoram, eles terminam, eles voltam, terminam juntos, e até termina com uma piada de qual é o seu apelido a partir de agora. Então essa é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto do ritmo mais acelerado, eu gosto de trazer alguns pontos pra sair daquele clichê de vamos só repetir os plots, até que eu coloco personagens femininas interessantíssimas aqui que eu acho muito legal, mas em alguns pontos, alguns plots secundários, até o plot principal, ele fica tão acelerado em alguns pontos que você acaba não sentindo o impacto de algumas decisões e algumas escolhas. Por exemplo, quando o Masamune sai da casa dele e vai pra casa do vô dele, seria algo que poderia ser super interessante, mas é tão rápido, é pouco episódios, é tão realmente acelerado que você não sente. E alguns plots secundários também são jogados de lado. Caso, por exemplo, da máfia italiana. Algo super interessante envolvendo uma personagem que quer fazer um romance e também é jogado de lado. No fim, é um anime que ele entrega coisas interessantes e eu gosto como eles tentam trabalhar muito bem as personagens secundárias. Mas no ponto da história, eu acho que tem alguns pontos que aceleram tanto que acabam até enfraquecendo alguns arcos e alguns personagens. Outra coisa que eu não gosto muito dessa obra é da sua parte técnica. Eu acho que a parte técnica dele tinha um potencial para ser muito melhor. Ela não alguns momentos a animação é até muito travada, muito parada, repetição de quadro, e você vê que em certos pontos até sente falta um pouco daquela animação mais forte. Em momentos mais dramáticos ela poderia ficar um pouco melhor. E até, por exemplo, no primeiro beijo, ou no primeiro abraço, ou no momento onde elas começam a dar a mão, é aquele momento que você espera uma animação com uma qualidade um pouco melhor para gerar aquela cena de impacto, assim como animes semanais fazem. E aqui o anime não fez. No final é uma animação bem mediana de modo geral, com alguns pontos bem fracos. E até a abertura e o encerramento não me agradaram muito, a trilha sonora não é super marcante, então a parte técnica dessa obra também não me agrada tanto assim, porque a abertura não é tão impactante nem o encerramento, e a trilha sonora como o total do anime, ele não consegue criar cenas de impacto, como de novo, o primeiro beijo, você teria que ter aquela música que te gera impacto, aqui não acontece, ou quando estão juntos só em momento de comédia, é uma trilha bem genérica, e a animação poderia ser mais fluida, poderia ter mais orçamento para entregar algo melhor aqui. Concluindo, a segunda temporada de Masamune no Revenger é aquela obra que ela tem muitos pontos positivos, me surpreendeu em muitos pontos e na ousadia que eles colocaram aqui. Eu gosto dos personagens principais e principalmente eu gosto como eles fazem com que as personagens secundárias tenham camadas, tenham vidas e sejam muito interessantes para querer acompanhar a história delas. O problema é, a parte de comédia não funciona muito bem, a parte de história são tão aceleradas em alguns pontos que eu sinto que algumas partes mais impactantes não conseguem gerar impacto nenhum e até algumas histórias secundárias que poderiam ser mais exploradas acabam sendo passadas por cima, e isso acaba incomodando muito. Até a história do casal principal é muito acelerada em alguns pontos, e sem contar que a parte técnica não é nada demais, sendo que tem alguns pontos que fica bem abaixo da média. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Masamune no Revenger com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da segunda temporada de Masamune no Revenger? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.